Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor por esse dia tão especial, onde nós nos reunimos na presença do Altíssimo, para buscar a sua face, lhe adorar na beleza da sua santidade. Quantos já sentiram a presença do Senhor nesse lugar? Quantos já foram tocados? Quantos já foram movidos pelo Espírito de Deus? Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga: ainda tem mais, receba mais da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, gostaria de convidar mais uma vez a igreja a se colocar em pé. E por gentileza, vamos abrir juntos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, versículo 4 e 5. Assim está escrito acerca de Cristo: e comendo Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Que Deus ministre essa palavra em nosso coração, e que venhamos demonstrar sensibilidade a ouvir a palavra viva e verdadeira, palavra de bênção, palavra de salvação. Amém? Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Hoje eu desejo falar e compartilhar com a igreja sobre o batismo com o Espírito Santo. Esse assunto é extremamente pertinente, porque eu não creio que seja possível ter uma vida cristã sem a ação do Espírito sobre nós. E a grande pergunta e questão aqui não é se a igreja tem o Espírito Santo, mas é justamente se o Espírito Santo tem a igreja. Não é se a igreja recebeu o Espírito Santo, mas se o Espírito Santo tem recebido a igreja. Não é se a igreja possui o Espírito Santo, mas é se o Espírito Santo possui a igreja. Tudo se resume a essa questão. O batismo é uma realidade, mas antes de adentrarmos nesse assunto tão complexo que tem gerado tamanhas divergências, é necessário, sobretudo, entendermos quem é o Espírito Santo. Eu gostaria de fazer essa pergunta retórica e que você, nesse momento, começasse a pensar sobre ele. Quem é o Espírito Santo? O que ele representa para você? Quem é o Espírito Santo? Para alguns, o Espírito Santo é uma força abstrata, uma energia cósmica, um poder psíquico, uma influência impessoal. Para outros, é apenas um anjo iluminado. E são tantas controvérsias, são tantas especulações e conjecturas acerca do Espírito Santo, que demonstra um certo desprezo pelo Espírito Santo. E a Bíblia nos atribui tamanha importância, ao ponto que Jesus certa feita disse: todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. E infelizmente nós vivemos em um cenário religioso, em que existe um certo desconhecimento e despreparo em relação ao Espírito Santo. Não é nenhuma novidade, tendo em vista que a Bíblia já dizia em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Essa tendência de extinguirmos o Espírito em nossa vida, de apagarmos, de ofuscar o Espírito em nossa vida. A pergunta é: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Isso mesmo, é uma pessoa. Mas pasme, o Espírito Santo não é somente uma pessoa, é uma pessoa divina. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Trindade é uma revelação bíblica, descoberta por Tertuliano, que viveu no 1º e 2º século. Ele era um apologista, era um dos pais da igreja primitiva. Ele descobriu a Trindade por meio da triunidade,
a forma de Deus uno existir em três formas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é Pai, o Pai não é Filho, o Filho não é Espírito Santo, entendeu? É um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas, das quais cada uma delas é Deus. No entanto, em seus papéis diferenciados. A Trindade é complexa e eu não ouso aqui tentar explicar em tão pouco tempo. Me faz lembrar de Santo Agostinho, quando dizia: tentar explicar, perde a cabeça. Tentar negar, perde a alma. É uma revelação. E nós sabemos que existe compreensão que não vem através da razão, mas sim através da revelação. É o que Cristo disse a Pedro: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. No entanto, o fato de Tertuliano ter descoberto não significa que ele inventou. Alguns dizem que ele inventou. Alguns que não têm pleno conhecimento da revelação bíblica acerca do Espírito Santo. Diz que ele inventou essa questão da Trindade. Mas pense um pouco comigo. Cristóvão Colombo, ele descobriu as Américas, ele não inventou as Américas. Isaac Newton, ele descobriu a lei da gravidade, ele não inventou a lei da gravidade. Da mesma forma, Tertuliano e tantos homens de Deus descobriu, através da revelação que vai muito além da razão, a verdade sobre a Santíssima Trindade. Eles não inventaram. E a Santíssima Trindade é isso: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque possui personalidades. E o que constitui uma pessoa é justamente a personalidade. E de que é formada a personalidade? De intelecto, capacidade de pensar, volição, capacidade de decidir, sensibilidade, capacidade de sentir. Tudo isso o Espírito Santo, ele possui. Porque a Bíblia nos diz que ele tem capacidade de pensar, ele perscruta, ele sonda. Ele tem capacidade de sentir, ele tem ciúmes de nós, ele se entristece. Ele tem capacidade de decidir, ele guia, ele conduz, ele guarda, ele intercede, ele convence, ele conscientiza. E se ele é uma pessoa, nós podemos ter uma relação íntima, viva, real, verdadeira com a sua presença. Por isso o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. E volta a dizer: não há vida cristã sem ação do Espírito sobre a igreja. Ele é uma pessoa, mas ele também é Deus. E o que o constitui, o que forma Deus? Justamente os atributos que pertencem única e exclusivamente a Deus: onipresença, onipotência, onisciência, imutabilidade e eternidade. Tudo isso o Espírito Santo possui, e são diversos textos, diversas e inúmeras passagens bíblicas que corroboram e ratificam com essa verdade. Mas eu quero trazer aqui de início somente um entendimento, por mais simples, mas que seja suficiente para compreender de quem nós estamos falando. De uma pessoa que está presente aqui, nesse lugar, que interage, que se movimenta no meio da igreja, que passeia no meio do seu povo, e a minha oração é que venhamos sentir a sua presença no nosso meio. O Espírito Santo está aqui. Ele está na sua igreja. Ele caminha com a sua igreja, ele habita dentro da sua igreja, da igreja de Cristo Jesus. Eis o grande mistério, entendermos melhor o Espírito Santo. E nós podemos compreender o Espírito Santo através do batismo. E aqui eu trouxe essa pequena ilustração para tentar explicar o que é o batismo. Veja essa taça, esse copo emborcado, precisa desemborcar para receber água. E sabe o que é interessante? Que assim se encontra
o homem pecador, completamente contrário à vontade de Deus, ele pode ser tocado pelo Espírito? Pode. Ele pode ser tocado pelo Espírito, mas ele não pode receber o Espírito. Ele não pode obter o Espírito. Então ele pode ter experiência, ele pode ter sensações, ele pode ter emoções, ele pode até ser usado por Deus, até mesmo porque ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Lembre-se do rei Saul, que foi usado para profetizar, sendo ele já reprovado por Deus. Então o homem, em sua vida de pecado, na sua natureza pecaminosa, ele pode ser tocado, ele pode ser iluminado, ele não pode receber o Espírito. Para que ele venha receber o Espírito é necessário a conversão. E esse é um ato soberano de Deus, é Deus quem converte o homem. Evidentemente o homem reage por meio da fé, por meio do arrependimento a essa graça irresistível. A partir da conversão, o homem recebe o Espírito. Ele tem o Espírito. Ele não é simplesmente tocado, iluminado, mas ele tem o Espírito. Mas a proposta espiritual de Deus para as nossas vidas não é que venhamos somente ter o Espírito, mas conforme está escrito em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho onde há contenda e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Então, na medida que ele vai buscando a Deus, através da leitura da palavra, através das orações, através do louvor, através do jejum, através das consagrações, ele vai se enchendo. É muito bom um crente assim, né, irmãos? Completamente cheio. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Melhor ainda é quando ele está transbordando. Ai, tia glória. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Quantos querem transbordar? Quantos querem ser cheios e transbordar na presença de Deus? Mas o sentido da palavra batismo vai um pouco além. No original grego significa baptizo. Baptizo, que significa mergulhar e submergir. Para isso, é necessário se mergulhar completamente em Deus. Quando isso acontece, ocorre o batismo com o Espírito Santo. As pessoas olham para você e já não conseguem mais lhe ver, porque há uma força maior em você, há um poder maior em você, há uma presença maior em você. Você agora está completamente submergido, porque o sentido da palavra baptizo é imergir, é submergir. Dessa forma você não somente tem o Espírito, mas o Espírito tem você. Você não somente possui o Espírito, mas o Espírito possui você. Dessa forma você é tomado completamente, e as pessoas ao olharem para você, ao olharem para a sua vida, percebem que você não é mais o mesmo, que Cristo mudou o teu viver, que a glória do Deus eterno está sobre você. Esse é o convite de Deus para as nossas vidas, que venhamos viver o batismo no Espírito Santo, sermos totalmente tomados pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu poder, ao ponto das pessoas olharem para nós e não ver nós mesmos, mas ver a glória de Deus em nossas vidas. Para isso nós fomos chamados. E agora eu gostaria de pedir que você voltasse ao texto novamente, e vamos entender como isso acontece, por que isso acontece, para que isso acontece. Olha só o que o texto nos diz. Aqui, Jesus está prestes a subir aos céus na companhia de 500 pessoas. É a ascensão de Cristo gloriosa. E antes de Jesus subir aos céus, ele diz, comendo com seus discípulos, ele diz: permaneça em Jerusalém
esperem a promessa do Pai. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois deste dia. Eu gostaria agora muito da sua atenção, muito para que você pudesse compreender e assim me acompanhar. Jesus está falando essas palavras para quem? Para 500 pessoas que eram seus discípulos. Tudo nos leva a crer que esses homens já eram convencidos e convertidos, mas eles precisavam dessa experiência. E não se trata aqui da segunda bênção, como alguns tentam interpretar. A gente está falando de sequências de acontecimento. Quando Jesus ressuscita, em João 20, 21, ele aparece para os seus discípulos e diz: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a partir dali ele soprou o Espírito de Deus sobre os seus discípulos. Sabe, gente, isso é muito interessante quando Jesus realiza isso, porque o mesmo sopro de Cristo no grego dá a mesma conotação, a mesma raiz etimológica do sopro de Deus em Abraão, quando ele ainda era pó, quando ele ainda era barro. E quando Deus sopra nas narinas de Adão, ele passa a ser alma vivente. Então Jesus, em certa ocasião, ele diz para os seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas vós sim podeis receber, porque ele habita em vós e estará em vós para sempre. Então Jesus foi para que o Espírito pudesse vir e assim reinar em nossas vidas, habitar em nossas vidas. Mas em João 20, 21... a Bíblia nos diz: soprou neles. A partir dali o Espírito começa a habitar os cristãos. Se você conhece a Bíblia, você vai se recordar quando Jesus disse: Pedro, Pedro, quando tu te converteres, apacenta o meu rebanho. Não é verdade? Lá na frente, depois da ressurreição, Jesus aparece a Pedro e 3 vezes diz: apacenta meu rebanho, apacenta meu rebanho, apacenta meu rebanho. Evidentemente, então, Pedro tinha se convertido, mas ainda não tinha tido a experiência com o batismo no Espírito Santo. E essa experiência que Jesus diz: olha, João veio e vos batizou com água, mas existe um batismo maior. Permaneça onde vocês estão até que venha esse batismo sobre vós. E essa promessa se cumpre. Mas permita-me aqui mostrar alguns outros textos, somente para corroborar e ratificar essa verdade. Você que está com sua Bíblia aberta, vamos para Atos capítulo 10, versículo 15 e 16. Olha que coisa, irmãos, que coisa tão profunda. Perdão, gente, é Atos capítulo 11, versículo 15 e 16. O apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, quando foi à casa de Cornélio: quando, porém, comecei a falar para Cornélio, que era gentio, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com... a distinção que há entre o batismo com a água e o batismo com o Espírito Santo. E o incrível aqui é que isso aconteceu na casa do gentio chamado Cornélio, que não tinha experiência nenhuma, mas se converteu. E interessante que ele recebe o batismo com o Espírito Santo antes do batismo com as águas. Assim foi comigo. Quando eu me converti, 2 meses depois eu fui batizado com o Espírito, e 6 meses depois fui batizado nas águas. Mas ainda vamos para outro texto que se encontra em Atos capítulo 19. Agora, citei a experiência de Pedro com o gentil Cornélio, agora estou citando a experiência de Paulo na igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Presta bem atenção nos detalhes. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns, o que é que diz aí na sua Bíblia?
Ora, discípulos, que significa discípulos? Seguidores, fiéis. Perguntaram-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois foste batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Trata de um grupo de pessoas, 12 homens, que tinham tido o batismo com as águas, que eram considerados discípulos de Cristo, mas que ainda não conheciam o Espírito Santo. No Teleios, o Congresso Teleios, o pregador Hernani Santos, ele falou algo que até hoje tem mexido muito comigo. Eu nunca tinha pensado e ponderado sobre isso até então. Ele disse o seguinte: que quando Jesus veio, a elite religiosa não conseguiu compreender a visitação de Deus por meio da presença de Cristo. E ele disse: o meu receio hoje é que a igreja não vinha compreender a visitação de Deus através do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Os fariseus não compreenderam que Deus estava em Cristo, o Deus Filho, e por isso consideraram um sacrilégio, blasfêmia, ao ponto de crucificar e matar Cristo, da forma mais horrenda, da forma mais terrível. Mas a grande realidade é que muitas igrejas têm feito a mesma coisa com o Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre sendo escanteado. O Espírito Santo está sempre sendo desprezado. Não apagueis o Espírito. Não estamos dando devida importância à presença do Espírito sobre nós. E como disse, torno a repetir, não existe vida cristã sem ação do Espírito, porque somente através do domínio do Espírito podemos vencer as nossas fraquezas, somente através do poder do Espírito podemos superar todas as nossas fragilidades. Portanto, existem vícios, existem hábitos nocivos, existem pecados que só conseguiremos vencer através do poder do Espírito Santo. Precisamos clamar para que o Espírito Santo venha reinar em nós e a partir de então nos fazer um novo homem, dominando os nossos instintos, dominando os nossos impulsos, dominando os nossos desejos, anseios e tentações. Somente através do Espírito nós temos essa intimidade com Deus. Agora deixa eu citar isso que eu já falei algumas vezes em algumas mensagens aqui, que eu acho extraordinário. Eu admiro muito os irmãos que viveram, eu vou falar um palavrão bem grande agora, tá? Se escandaliza comigo não. Que viveram no período veterotestamentário. Você pensou que eu ia falar uma pornofonia? Tá maluco? É somente uma palavra grande. Veterotestamentário, é o período do Antigo Testamento. Eu admiro os patriarcas, os juízes, os reis, os profetas, os sacerdotes. Eu também admiro os que viveram no período neotestamentário, do Novo Testamento. Quem são esses? Os apóstolos e os discípulos. Mas deixa eu te dizer uma verdade. De modo algum, eu me sinto desfavorecido em relação ao tempo que eles viveram. Pelo contrário. Deixa eu te explicar melhor. No Antigo Testamento, juízes, reis, sacerdotes, profetas, eles recebiam o Espírito Santo. Eles recebiam através
da revelação, da manifestação do Deus Pai. No Novo Testamento, os apóstolos e os discípulos conviveram com Cristo. Isso é extraordinário. É um prestígio, um privilégio imenso. Conviver com Jesus, ouvir Jesus, ver Jesus, andar com Jesus. É algo tremendo. Mas mesmo assim, em nada me sinto inferior a eles e não devemos nos sentir. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Deixa eu tentar te explicar melhor. No Antigo Testamento, através das revelações e manifestação do Deus Pai, a presença de Deus era derramada sobre eles. No Novo Testamento, a presença de Deus através do Deus Filho, ela convive com eles. Mas agora, no período da igreja, existe um mistério maior. E não sou eu que digo, não sou eu que invento, o próprio Cristo é quem diz. Certa ocasião, Cristo diz, olha, muitos reis, ele diz isso para os apóstolos, muitos reis, patriarcas, juízes, profetas, gostariam de ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas a eles não foram dignos viver essa revelação. Então Jesus coloca os apóstolos num patamar acima dos profetas, acima da turma do Antigo Testamento. Ele diz, olha, eles desejaram ver e ouvir, mas a eles não foram dados essa revelação. Mas sim a vocês, e agora os apóstolos estão nesse patamar. No entanto, quando Jesus ressurge dentre os mortos e Tomé não acredita na ressurreição, ele diz que tem que conferir, né, tem que averiguar para ver se de fato era uma realidade. E Jesus dá essa oportunidade, toca em minhas chagas, porque mesmo com o corpo glorificado, ressurreto dentre dos mortos, ele está cicatrizado, marcado por toda a eternidade. Jesus disse, toca, Tomé, toca, confere, cai de joelhos, Deus meu e Senhor meu. Mas eu acho extraordinário o que Jesus diz ali. O que é que Jesus diz? Muito bem, é bom de Bíblia. Você teve que ver para crer. Mas, todavia, bem mais aventurados serão aqueles que não viram, mas acreditarão. Se Jesus em determinado momento colocou os apóstolos acima dos reis, ele agora coloca essa geração, a geração da igreja, acima dos apóstolos. Porque os apóstolos tinham tudo para crer e duvidaram, nós temos tudo para duvidar, mas cremos. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que dele somos filhos. E essa é a grande diferença. É que no Antigo Testamento Deus descia sobre eles, se derramava sobre eles. No Novo Testamento agora Deus Filho convive com ele. Mas no período da igreja é diferente. Ele não somente desce sobre nós, ele não somente convive sobre nós, mas ele habita em nós. Nós somos templo, nós somos morada do Deus vivo. E o Espírito Santo escolheu um lugar para viver e para reinar. E é a sua vida, meu irmão, é a nossa vida. E isso é tremendo. Somente quem tem experiência com o Espírito Santo vai entender o que eu estou falando. Isso é tremendo, como um bom é confiar no Espírito Santo. São tantas experiências. Eu lembro de uma época lá no seminário, que eu pedi ao reitor a permissão de voltar para a minha cidade. Ficava no regime internato, não podia sair, trancado naquele lugar. E o reitor disse, só depois da formatura, tinha uma turma se formando, só depois da formatura aí você volta para a sua casa. E a saudade apertava e eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Então eu decidi arrumar as malas. Disse, eu ainda vou hoje. E orei, Senhor, providencia meios para que eu vá hoje. E arrumei todas as malas, deixei tudo pronta. E os colegas disseram bem assim, rapaz, que loucura é essa? Eu disse, ainda hoje, quando acabar a formatura, 9 horas, 9h30, eu não sei como, mas amanhã de manhã eu estou em Paulo Afonso. E assim eu senti aquela graça, a direção do Espírito, confirmando que essa também era a sua vontade. Vamos para a formatura, voltamos. Só que durante a formatura eu dizia, olha, você pode me dar uma carona?
Eu bati em umas 10 portas, irmãos. Olha, você pode me dar uma carona? O seminário fica localizado na Encruzilhada, é bem distante da rodoviária. Bem distante da rodoviária. Para você ter uma ideia, o valor de táxi do seminário para a rodoviária é mais caro do que a passagem de ônibus de Recife para Paulo Afonso. De tão longe que é. Eu disse, você me dá uma carona? Ninguém deu a carona. Aí eu disse, mas o capelão, depois que ele vê que eu ajudei, me esforcei, ele vai me dar uma carona. Quando eu cheguei, disse bem assim, olha, capelão, o senhor me dá uma carona, me coloca na rodoviária, por favor? Ele disse, eu estou muito cansado, não tenho condições. Ele morava também, ele tinha uma casa do capelão lá no seminário grande. Ele disse, se eu não posso, amanhã eu vou lhe levar. Eu disse, mas Senhor, foi hoje. E aí eu desço, fico no pátio, as malas lá em cima. Eu disse, mas Senhor, foi hoje. E os meus amigos começam a me satirizar, né? Irão dizer, ei, cadê o profeta, cadê o profeta? Rapaz, de repente eu ouço a campainha tocando, o vigilante lá dizendo bem assim, olha, estão te chamando ali, Sidney. Quando eu vou, a tia de Vanessa, Gorete, que hoje mora em Portugal. Ela disse bem assim, eu estou sabendo que você está indo para Paulo Afonso amanhã. Eu disse, você tem como levar essa encomenda para mim? Eu disse, tenho. Se você conseguir me deixar na rodoviária, amanhã essa encomenda será entregue. Ela disse, não seja por isso, agora mesmo. Eu sei que eu cheguei no pátio e... Tchau, meus amores. Até ano que vem, era final de ano. Pego as malas, os meninos ficam sem entender o que tinha acontecido. Espero um ano para depois eu explicar. Nessa mesma viagem, aqui voltando para fevereiro, eu disse o seguinte. Na realidade eu tinha deixado acordado com um pastor, amigo meu, o pastor Sidney César. Ele pastoreava uma igreja aqui e morava em Recife. E chegou o dia de pegar uma carona, eu pegava muita carona com ele. E quando eu vou na Rua das Flores, na rua São Francisco, onde os seus pais residem, onde ele ficava, ele tinha ido embora e tinha me esquecido. E eu fiquei agoniado, eu acho que eu tinha perdido já uma semana de aula aqui, eu tinha que estar lá, devido às responsabilidades. Eu disse, Deus, e agora? Senhor, agora, Espírito Santo providencia alguma forma. Aí Vanessa me liga, olha, acabou de surgir uma carona de avião, no avião da Chelsea, para você chegar lá agora. Eu disse, eu já vi gente pegar carona de jegue, carona de buzu, de carroça, de charrete, mas carona de avião? Amém. Peguei o avião, pasmem, pastor Sidney era professor também de seminário, cheguei primeiro que ele. Quando eu chego à noite, ele me vê lá, rapaz, eu lhe esqueci. Você esqueceu, mas Jeová não esqueceu. O Espírito Santo providenciou meios de estarmos aqui. São tantas provisões, são tantos cuidados que nós temos visto da parte de Deus sobre aqueles que buscam viver em intimidade com o Espírito Santo. Para isso, o batismo no Espírito Santo. É verdade que algumas perguntas surgem, como uma delas, o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? É uma promessa de Deus. Uma promessa feita em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias o Espírito desceria sobre toda a carne. Jovens, anciãos, crianças, teriam visões, sonhos e profetizariam. É uma promessa, olha o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Essa promessa feita em Joel capítulo 2 se cumpre em Atos capítulo 2. No versículo 1 diz, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que de repente veio sobre eles um vento com som impetuoso, e batizou todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Desceu sobre toda a igreja. Agora, só para que sirva de informação, em Atos capítulo 1, Jesus disse, permaneça onde está. Ele falou isso para 500 pessoas. Quando o Espírito Santo desce, sabe quantas pessoas tinha na congregação? 120. A pergunta é, onde estavam os 380? Um capítulo para o outro.
O Pentecoste, para você ter uma ideia ainda mais absurda, o Pentecoste começa a partir da ressurreição de Cristo. Pentecoste significa 50 dias. Durante 40 dias Jesus esteve ressurreto, comendo, bebendo com seus discípulos, andando, aparecendo a um, aparecendo a outro durante 40 dias. Quando ele é levado aos céus, ele diz: permaneça onde vocês estão. Então, se 40 dias, faltam quantos dias para completar 50? 10, o povo não foi capaz de esperar simplesmente 10 dias para receber o revestimento, para receber a promessa. E a promessa foi feita para 500, somente 180, ou melhor, 120 pessoas receberam. O que os 380 fizeram? Apagaram o Espírito, desprezaram o Espírito em suas vidas. O que é o batismo com o Espírito Santo? É uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus para a sua igreja. Agora, veja bem, não é promessa de Deus para a igreja daquela época, para a igreja daquele tempo, para a igreja daquele século, para a igreja daquela região. Olha o que o texto diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Fala também do nosso tempo, fala também da nossa geração, fala também da nossa região. Essa promessa é para você. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga a ele: essa promessa é para você. Você que pensa que não consegue vencer, que não consegue triunfar, que não consegue superar, através do poder do Espírito Santo, nós conseguimos. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. É a força do Espírito Santo em nossas vidas. Quantas pessoas vivem em tratamentos, em sessões. Eu e minha esposa conhecemos pessoas que são viciadas no divã. Vive constantemente em terapias e terapias. Sem falar nos efeitos de Lexotan, Diazepam, Rivotril, e por aí vai. Porque não consegue ter paz, porque não consegue viver bem consigo mesmo, vive oprimida, aprisionada, escravizada pelos seus próprios instintos, impulsos. Quão terrível é isso! Mas, querido, saiba que existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. Existe uma promessa do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo é a melhor clínica de reabilitação que há. Ele é o melhor seminário que há. Ele é o mestre por excelência. Você pode não saber, mas você pode chegar para ele e dizer: olha, me ensina, eu não sei, me ajuda, me guia, me conduz. E ele vai te guiar, ele vai te conduzir, ele vai te guardar. Outra questão sobre o Espírito. Em segundo lugar, para que o batismo com o Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito comum. Para quê? A Bíblia nos responde: revestimento de poder. Veja o que está escrito em Lucas 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então, para que o batismo? Você já sabe o que é uma promessa de Deus, então para que? É um revestimento de poder. Quer que eu seja sincero? Permita-me confessar. Eu reconheço que se não fosse o poder do Espírito, eu não conseguia me libertar das minhas prisões, dos meus fantasmas que tanto me perseguiam. Eu jamais imaginei que poderia um dia me libertar desse mundão de fantasia e de ilusões. Nós bem sabemos que é isso, é muito bem isso. Mais difícil é ter força. Difícil é ter força para lutar contra forças antagônicas, invisíveis, que se manifestam para que a vontade de Deus não venha se cumprir em nossa vida. Quão difícil é isso. Quão difícil é a pessoa ser dependente da sua natureza pecaminosa. E eu confesso que se não fosse através do Espírito Santo, eu jamais conseguiria deixar o mundo.
Mas o que eu acho extraordinário é que através da conversão, Deus nos tira do mundo, através da santificação, Deus tira o mundo dentro de nós. E essa é uma ação do Espírito em nossa vida. Talvez você tenha se convertido, ou melhor, Deus tenha lhe convertido, Deus tenha lhe tirado do mundo, mas aí vem um processo de santificação, é tirar o mundo dentro de você. E pasme, a maior dificuldade de Deus não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito dentro do povo. Por isso que a estrada de 11 dias tornou-se uma estrada de 40 anos, porque qualquer motivo o povo queria voltar para o Egito. O povo passou 430 anos escravizado no Egito, e eles agora começam a reclamar de Deus, ao ponto de dizer que tem saudade das cebolas do Egito. Olha só, hein, Flávio Rodrigues? Flávio Rodrigues é apaixonado por cebola. Eu e a missionária Vanessa gostamos muito de cebola, mas ele detesta cebola. Olha só, eles tinham saudade da cebola. A murmuração, irmãos. Eles viram o mar vermelho se abrindo, eles viram as 10 pragas, eles viram águas amargas se transformando em água doce, ele viu água fluindo da rocha, codernizes caindo do céu, maná, chuva de pão dos céus. A Bíblia nos fala que o maná era o alimento dos anjos. Tantos milagres, tantos sinais, esse povo ainda continuava murmurando, e a Bíblia diz que a murmuração atrai o devorador. O maior problema desse povo não era duvidar do poder de Deus, porque mais do que eu, mais do que vocês, eles tinham total ciência de que Deus é poderoso. Mas qual é a maior incredulidade desse povo? Não é duvidar do poder, é duvidar da vontade. E quantas pessoas em nosso tempo não faz isso? Sabe que Deus pode, não duvidam do poder, mas duvida da vontade de Deus. Eu venho te dizer que Ele não somente pode, como Ele também quer. Lembra-se do deficiente quando chega diante de Jesus e diz: Senhor, se Tu queres, pode me curar. Qual é a resposta de Jesus? Eu vou pensar. Peraí, deixa eu fazer uma anamnese da sua vida. Deixa eu fazer um diagnóstico aqui. Deixa eu fazer uma regressão para ver se você merece. Não, Jesus diz imediatamente: eu quero. Fica limpo. Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer te libertar, Ele quer te abençoar, Ele quer te fazer prosperar, Ele quer. Mas temos que entender que precisamos dar lugar. Através do revestimento de poder, nós dominaremos os nossos instintos, nós venceremos os nossos pecados, os nossos tormentos, os nossos pesadelos. Então, para que o batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder. Agora, terceiro lugar, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Isso aqui é interessante porque é um assunto complexo. E como eu já tinha dito no início, existe algumas discrepâncias, algumas distorções. E há um segmento que defende que o batismo com o Espírito Santo a evidência principal é falar em línguas. Mas Enéas Tognini, fundador da Convenção Batista Nacional, que faleceu esse ano, ele faleceu depois de alguns dias, a sua esposa faleceu. Ele viveu o avivamento na década de 60, onde as igrejas batistas tradicionais começam a viver a experiência da renovação, defendendo a crença na contemporaneidade dos dons, no mover carismático em meio à igreja, na manifestação do poder do Espírito, através do batismo como uma realidade para o nosso dia. E Enéas Tognini, ele faz essa elucidação, que não existe uma evidência específica. Alguns pensam que a evidência é falar em línguas, mas a evidência bíblica está escrita em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Qual é a evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo? A autoridade para testemunhar. Ela não tem vergonha de Jesus.
ela não se envergonha do Evangelho, ela tem alegria, ela tem satisfação de declarar aos quatro cantos dessa terra, a todos os seres, que a sua vida pertence a Deus, que a sua vida pertence a Cristo. Lembre-se que antes do batismo no Espírito Santo, os discípulos estavam escondidos no cenáculo, com medo, com as portas fechadas, com as janelas fechadas. Jesus simplesmente ultrapassa aquele lugar e diz: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E John Stott dizia algo interessante, que antes de Deus enviar o seu Filho, ou melhor, antes de Deus enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o seu Filho para a igreja. Então nós temos a presença do Espírito sobre nós, atuando, movendo no meio da igreja. E a autoridade para testemunhar é a evidência. Deixa eu lhe dar um exemplo muito grosseiro que eu vi de um evangelista chamado Moody, de um livro que minha mãe me deu assim que eu me converti, O Poder do Espírito Santo. Ele dizia o seguinte: você está bebendo conhaque, e aí você vai usar um aperitivo, é o que ele diz, só para elucidar. Você pode usar para acompanhar o conhaque, você pode usar água de coco, você pode usar refrigerante, você pode colocar um suco, você pode colocar qualquer outra coisa para adicionar. Mas o que é que vai te deixar embriagado? É a água de coco? É o suco? É o refrigerante? É o quê? É o conhaque. Esse teólogo, ele usa esse exemplo até um pouco grotesco, eu reconheço, mas para nos trazer a seguinte ideia, que quem nos deixa embriagado, que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem nos deixa embriagado não é um dom de visão, um dom de cura, um dom de milagre, um dom de fé, um dom de sabedoria, um dom de operações, de sinais e prodígios. Não é simplesmente o dom, mas o que nos deixa embriagado, cheios de Deus, é o quê? O Espírito Santo. Por isso a evidência principal é aquele que tem autoridade para testemunhar, é aquele que não se envergonha mais de Cristo. Os discípulos, como eu disse, estavam trancados, mas depois do batismo eles começam a anunciar, e ao ponto de que eles são ameaçados. Pedro diz: o que importa, agradar a Deus ou agradar os homens? Outra verdade sobre o batismo com o Espírito Santo. Em quarto lugar, a pergunta também a ser feita é: quem batiza com o Espírito Santo? O Senhor Jesus. Não é a igreja, não são os homens, não é nenhuma personalidade que faz isso. Somente Jesus pode fazer isso. Olha o que o texto diz em Mateus 3,11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, que era sandália, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. Jesus é quem derrama o Espírito sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Não é a igreja que pode produzir, fabricar, inventar. Isso é tão interessante, gente. E tinha uma igreja que não é evangélica nem protestante. Apesar de que existem também outros absurdos na igreja evangélica. Mas ele estava falando curso de falar em línguas estranhas. Curso de falar em línguas estranhas. Olha só, tinha cartazes na rua e tudo. Venha, era a renovação carismática. Venha fazer o curso de falar em línguas estranhas. A realidade é Jesus quem faz isso. Não há como fabricar, não há como produzir. Esses dias, aqui no domingo de manhã, de repentemente, Alessandro foi batizado com o Espírito Santo. Procurou no final do culto. Esse pastor foi batizado com o Espírito Santo. Você agendou aquele encontro? Programou aquele momento? É uma graça, é um dom de Deus.
Não há como agendar, não há como inventar, não há como fabricar. A Bíblia diz: o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. É um mover soberano da parte de Deus. Porque quando eu era novo convertido, frequentava muito uma igreja e dizia bem assim: olha, você quer o batismo com o Espírito Santo? Eu quero. Aí diziam para mim: comece a falar assim bem rápido, aleluia, 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 aleluia. Aí se você falou em língua estranha, eu disse: estranha não, esquisita. Porque comumente as pessoas acreditam que a primeira evidência é a manifestação de línguas, mas você sabe que a evidência é poder para testemunhar. Quando eu estive conversando com o Armando Filho, ano passado, esse ano, ele veio 3 vezes aqui, não foi? Veio em janeiro, veio em fevereiro, gravou o DVD e veio em junho. Ele veio no dia do meu aniversário e no dia do pastor. Teve um momento que ele me perguntou: por que você gosta tanto daquela minha música? Algo novo. Aí eu disse: porque eu me recordo quando eu estava no seminário. Eu me recordo quando eu estava me perdendo no lugar certo. E se é algo que eu agradeço a Deus, é por ter me salvado 2 vezes. Do mundo pecaminoso e da religião legalista. E eu estava no seminário fazendo de Deus um objeto de análise. Querendo fazer uma anatomia das partículas divinas e dizer o que Deus pode, o que Deus não pode, o que Deus faz, o que Deus não faz. E eu ouvi essa canção. Um momento muito especial. Eu e meu amigo Fábio Araújo, ele vai ouvir essa mensagem. Ele é lá de Barreiras. Nós trancamos o quarto, meia-noite. Eu e ele buscamos a Deus. O tempo passou tão rápido que a gente nem percebeu. Quando a gente saiu do quarto, os pássaros já estavam cantando e já era dia. Mas hoje houve um momento que os meus olhos estavam fechados, minha carne se tremia e se estremecia todinha. E a única certeza que eu tinha é que se eu abrisse os olhos, eu veria algo. Mas eu não tive coragem. Era um misto de emoções e de sensações, agradável, mas ao mesmo tempo assombroso. Você sabe quando você está no seu quarto dormindo e a sua esposa vai lá e liga a luz? Você está com os olhos fechados, mas você percebe que a luz está ligada. Só que ali era um clarão tão grande. E eu dizia para ele: você está vendo, Fábio? Você está sentindo, Fábio? Ele disse: eu estou sentindo. O tempo passou bem rápido. E essa canção parou. A gente tinha um gravadorzinho, essa canção parou. Que diz: algo novo eu senti, eu vi chegar a mim o Espírito Santo. Mudou minha forma de viver, um crente diferente ser, Ele me fez. E Ele me contou, e eu disse: agora eu quero saber como foi que você compôs essa canção. Eu era pastor de uma igreja tradicional, extremamente limitada à liturgia, extremamente presa a ritos litúrgicos, e de repente o Espírito Santo me visitou, e eu não conseguia mais conter tamanha alegria. A minha satisfação era eternizar. E a partir dali surgiu essa música, algo novo. Algo novo Ele me fez. E essa música é que eu mais gosto dele. Eu disse: olha, Armando Filho, eu sei que o senhor é um grande compositor, mas se o senhor só tivesse composto essa música, para mim estava bom demais. E ele disse: é interessante que o povo mal pede essa canção. Eu disse: mas ela marcou minha vida em um momento especial. Algo novo aconteceu. Algo novo hoje aqui pode acontecer. Algo novo da parte de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você que de repente só tem visto, você só tem visto fracassos, algo novo pode acontecer e você pode contemplar o sucesso de Deus em sua vida.
a força de Deus, a vitória de Deus em sua vida. Algo novo pode acontecer nessa noite, nesse lugar, em minha vida, em sua vida e através de nossa vida. Aleluia! Oh, glória ao teu nome, Jesus. Algo que não pode ser inventado, que não pode ser reproduzido, que não pode ser fabricado, que não pode ser agendado, que não pode ser programado, mas algo que vem dos céus, algo que vem do alto para as nossas vidas, algo que venha chacoalhar, fazer a tampa da chaleira voar, que venha nos estremecer, a efervescência do Espírito, que você saia convencido em querer ser diferente, em querer ser melhor, em querer viver para Deus, viver com Deus, haja o que houver, custe o que custar. Algo novo pode acontecer aqui hoje. Algo novo pode acontecer. Aleluia. Espírito de Deus está nesse lugar. Nós podemos sentir. Avivamento não é a chuva de Deus descendo sobre você, irmão. Avivamentos são rios de Deus fluindo dentro de você. Porque está escrito: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixe os rios de Deus fluir dentro de você. Deixe a ação do Espírito te envolver. Deixe o Espírito te tomar nesse lugar. Marcar a sua vida ao ponto de você dizer: Cristo mudou o meu viver. A grande pergunta a ser feita, a pergunta que não quer calar para concluir é: eu quero. Eu quero. E a pergunta é: como receber o batismo com o Espírito Santo? Eu quero. Eu não quero ser um cristão na superficialidade. Eu não quero ser um cristão de mediocridade. Eu quero ter experiências com Deus. Eu quero viver com Deus, viver para Deus. Sabe por quê, irmãos? Escuta uma coisa: é melhor uma vida completa do que duas incompletas. Ouça o que eu estou te dizendo. É melhor uma vida completa. É por isso que Jesus diz: olha, decida o que você quer. Você é quente ou você é frio, mas não seja morno. Porque estou pronto a vomitar aqueles que são mornos. Por gentileza, coloca aí o último item em quinto lugar. Estou pronto a vomitar aqueles que são mornos. Então vamos hoje fazer um voto com Deus, fazer uma aliança com Deus. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Através do arrependei-vos, e cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependa-se. O que é arrependimento? Não é remorso. Não é simplesmente demonstrar consternação, comiseração, contrição. Não é tristeza. Lembre-se que Judas, ele teve remorso. Ter tristeza pelo pecado qualquer um pode ter. Judas teve tristeza. E a tristeza dele reproduzia um remorso. É diferente de arrependimento. Arrependimento é mudança. Arrependimento é transformação. E o Evangelho se resume justamente nisso. Arrependei-vos. Por gentileza, passa o slide. Arrependei-vos. É o que Deus nos chama. Para nos arrepender totalmente. E viver com Ele, viver para Ele. Isso é batismo com o Espírito Santo. É promessa de Deus para nós, para o nosso tempo, para a nossa geração. Eu não sei quanto você, meu irmão, mas eu quero viver assim, ó.
Oh, aleluia. Eu quero viver assim, ó. Não quero simplesmente ter o Espírito, não quero simplesmente ser cheio do Espírito, mas quero ser tomado pelo Espírito de tal forma que me encontre completamente submergido, imergido nele. E as pessoas, ao olharem para mim, possam ver a unção do Espírito, a graça de Deus, o amor de Cristo. As pessoas, ao olharem para você, veja a semelhança de Deus através de Cristo Jesus. Amém? Amém? Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não queira colocar o Espírito de Deus dentro de uma caixa de fósforo. Não queira limitar o agir do Espírito de Deus sobre a sua vida. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te mover. Deixa Deus te envolver. Durante essa canção, querido, enquanto o Ministério de Louvor estiver louvando, eu quero convidar o evangelista Rodolfo aqui para estar comigo. Nós estaremos com as mãos levantadas, ministrando sobre a igreja um novo tempo. Um tempo da plenitude do Espírito Santo. Queremos contemplar, Senhor, o Teu mover em nossa geração. A Tua palavra nos diz que os sinais seguirão os que creem, e nós cremos. E queremos fazer menção da nossa fé em Ti. Que seja uma fé viva, que seja uma fé ativa, que seja uma fé real, que seja uma fé operante. E queremos profetizar sobre a Tua igreja, Pai, um tempo de unção, um tempo de revestimento. Queremos ver vidas sendo libertas, vidas sendo saradas, curadas, vencendo o mal, vencendo o mundo, vencendo o maligno através do poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vem, ó Espírito, neste lugar. Vem sobre as nossas vidas. Faz fluir os Teus rios. Queremos ter intimidade contigo. Não queremos simplesmente Te conhecer de ouvir falar, mas queremos ter as nossas próprias experiências. Move as águas nesse lugar. Move os nossos corações. Manifesta a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder. Queremos contemplar as Tuas maravilhas. Oh Deus, aleluia, glória ao Teu nome, Jesus. Erga sua voz e cante, erga sua voz e adore. Com as mãos levantadas nós estaremos ministrando. Oh Deus, oh aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Isso. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Aleluia. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Isso, declare. Tu és bem-vindo em nossa vida. Tu és bem-vindo em nossa casa. Tu és bem-vindo em nossa família. Tu és bem-vindo em nossa igreja. Oh, aleluia. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. É verdade. Não há nada melhor. Não há. A que se comparar com a glória viva. Aleluia. Tua presença, Senhor.
doce amor que liberta o meu ser e a esperança de estar tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E és bem-vindo, Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo És bem-vindo, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Oh, Deus. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Receba em nome de Jesus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Oh, agora coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e diga: seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Não quero mais ser o mesmo. Não quero mais viver para mim mesmo. Oh, Paráclito divino, seja bem-vindo em minha vida. Seja bem-vindo em minha história. Ura da baixura de canto, basura de banas. Espírito, és bem-vindo. És bem-vindo aqui. Erga sua voz nessa hora e comece a falar com Ele. Comece a louvar. Comece a engrandecer. Comece a glorificá-lo. Esse é o som da igreja. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som dos verdadeiros adoradores. Oh, Deus. Oh, aleluia. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que de repente veio sobre eles um vento com um som impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Seja cheio.
E diga: Espírito Santo, oh Paráclito divino, eu creio, eu creio. Bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Receba, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, tua glória, Senhor. aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, 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 receba. Creia e receba. Receba. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Receba. Receba mais a unção do poder, da graça, da glória de Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.